Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. Tu e tua casa. Os contos infantis despertam sonhos, esperanças da felicidade eterna. Eis, porém, nossa humanidade a conduzir o nosso caminho e nos mostrar casar-se é oportunidade de felicidade e de muitas outras coisas, de aprender, de cooperar, de servir, de esperar e, sobretudo, de amar. Separar-se é também um caminho, mas de afastamento, de tempo, de perdão e de novas oportunidades. Caminhemos com o Cristo, solteiros, casados, viúvos, tudo é passageiro, só o amor permanecerá. Texto para análise. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 a 16. Segundo Giuseppe Barbalho, a provável pergunta que Paulo responde nos versículos de 8 e 9 seria: dos que não estão ligados pelo laço matrimonial, não é melhor para eles continuar livres? Para chegar a esta conclusão, este autor percorreu o caminho histórico e contextual do povo de Corinto, como fizeram diversos estudiosos. Havia um pensamento grego que, por ser comum em Corinto, também fazia parte da sua comunidade cristã. Acompanhemos o pensamento de Giuseppe Barbalho. Apesar de todas as cautelas, por causa da falta de informações diretas, obrigados como estamos a reconstruir situações e perspectivas de interlocutores conhecidos apenas através das reações de Paulo, apesar disso, é possível traçar em grandes linhas a maneira como a comunidade de Corinto se colocava diante do problema do casamento e do celibato, e mais genericamente da sexualidade. É fora de dúvida que um grupo de cristãos sentia-se atraído pelo ideal de um encratismo maximalista, ou seja, da completa abstinência. É bom para o homem não tocar em mulher. Tendia-se para uma vida angélica, não comprometida sexualmente. O eu interior dos fiéis, libertado pela graça divina, dedicado ao conhecimento profundo dos mistérios de Deus e do homem e às experiências carismáticas extraordinárias. Não devia mesmo permanecer longe dos contatos carnais, vistos como alienantes? O espírito não havia sido chamado a viver liberto de todo impacto com a realidade material, da qual a sexualidade é a expressão exemplar?
encontramo-nos de novo diante de um fenômeno de fuga deste mundo, de oposição dualista entre alma espiritual e corpo material, que exalta a primeira como a verdadeira expressão do ser humano e rebaixa o segundo, a condição de realidade degradante, a ser mortificada e negada. Pensava-se atingir desse modo a invejável posição de uma perfeita liberdade, atribuindo-se à experiência cristã o sentido de um afastamento total de qualquer relacionamento sexual. Não é difícil concluir que essa orientação teve a influência do espiritualismo dualista de certas correntes filosóficas gregas, de matriz pitagórica e neoplatônica, que desprezavam o mundo material. Corinto era, na época, uma cidade aberta e hospitaleira neste sentido. É possível, porém, que não tivesse faltado outra influência, mais próxima e talvez até mais determinante. Referimos-nos ao próprio Paulo e à sua presença na cidade. Na carta aos Gálatas, ele expressa uma perspectiva de entusiasmo espiritual bem próxima do maximalismo dos coríntios. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Vocês todos são um só ser em Cristo Jesus. Pode-se supor que tenha empregado o mesmo tom em sua pregação aos coríntios, tanto mais que também no capítulo 7 se encontram sensíveis traços de tensão em relação ao novo mundo, que logo colocará um fim às realidades terrenas. E na igreja de Corinto não deve ter faltado quem tomasse, ao pé da letra, e com rigor extremista, o seu ensinamento. De qualquer modo, o certo é que uma ala da comunidade coríntia interpretava de fato o cristianismo como participação atual na glória do Cristo ressuscitado, vendo com muita estranheza os condicionamentos da vida sexual. Diante deste contexto social, podemos refazer a leitura dos versículos deste capítulo 7. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. No estudo anterior, tivemos a oportunidade de verificar que Paulo nunca foi contrário ao casamento, porém, diante das circunstâncias da vida, viu-se só, sem possibilidade de unir-se a Abigail. Assim, quando diz ao povo de Corinto que fique como ele, compreendemos que é no sentido de dedicar-se a Jesus, assumindo a todos como irmãos e não apenas os consanguíneos. Não se trata apenas de uma regra de conduta, como muitos têm interpretado, mas de um convite a abrir-se em prol da humanidade, buscando, através da fraternidade, os laços eternos do amor. O casamento requer trabalho e dedicação, cuidados diários dos cônjuges entre si e também aos filhos. Ficar viúvo ou solteiro permite assim maior disponibilidade de tempo, eis que a pessoa não encontra-se diretamente vinculada a ninguém. Paulo vivia assim, era solteiro, porém a muitos acolheu como filhos do coração, dedicando-se a eles com profundo amor. Prossegue a carta de Paulo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Apresenta-nos a questão do divórcio e nos diz que o ideal seria ficarem juntos ou tentarem a reconciliação. Recordemos da fala de Jesus que consta no Evangelho de Mateus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem
repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea, os fez, e disse, portanto: Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Nos dias atuais, muitos se casam, já afirmando que se não der certo, separem. O divórcio tornou-se corriqueiro, normal. Não obstante, o Evangelho vem nos alertar que um relacionamento se extingue em razão da dureza de nossos corações. Falhamos com o outro e, em decorrência disto, nos afastamos. Não se trata de proibir ou não, mas de verificar que a união de duas pessoas tem um propósito maior, e a separação é um afastamento deste propósito de aprendizado, de amor, de doação. Os Espíritos comentam esta passagem do Evangelho e nos auxiliam. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio é objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. No livro Encontro Marcado, Emmanuel comenta sobre o divórcio. Toda perturbação no lar, frustrando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica, qual acontece ao comboio quando estaca indebitamente ou descarrilha. É imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. No transporte caseiro, aparentemente ancorado
na estação do cotidiano, e dizemos aparentemente, porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessantes. Quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutas, que em se repetindo indefinidamente estabelecem, por fim, o desastre espetacular. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo, ou, mais propriamente, do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro pelas possibilidades da reencarnação no presente, falhas essas que se manifestam de pequeno desequilíbrio a pequeno desequilíbrio, até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfiguram conforto em pletora de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo, e observamos aqueles outros que o sufocam por abuso de sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal em festas sociais permanentes, e assinalamos os que a destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes do contra-sistemático diante de tudo e de todos, e identificamos o que exterminam pelo silêncio culposo à frente do mal. Surpreendemos os fanáticos da limpeza, principalmente muitas de nossas irmãs, as mulheres, quando se fazem mártires de vassoura e enceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral em razão de leve cisco nos móveis, e somos defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quanto se propõe a garantir a felicidade conjugal, de vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nestas comparações. Divorciar, a nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Quem responde pela iniciativa da separação, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte, e cada consciência é responsável por si. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre, com autorização e administração das leis orgânicas da providência divina, e sendo assim, o divórcio, expressando desistência ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exercem as funções de chefe e maquinista. Passemos ao trecho final do nosso estudo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Para de onde sabes, ó mulher, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Acolhimento e não julgamento. Eis o pensamento de Paulo em pequena e simplista síntese.
após lermos as instruções dos Espíritos, o comentário de Emmanuel e a própria fala de Jesus, talvez tenhamos a ideia de nos posicionarmos contrários ao divórcio, mas este é um caminho perigoso e pode nos afastar do mandamento maior da caridade. Apenas quem está em um relacionamento é capaz de avaliar sua condição de estar ou não com aquela pessoa e o quanto de sofrimento é capaz de suportar. Não sendo possível viver em comunhão, acontece o afastamento. O que Paulo diz então à comunidade de Corinto é para que recebamos essas pessoas em nossas vidas, acolhendo-as e não julgando-as. Naquele tempo havia um total desamparo material às mulheres, que tinham na família a única possibilidade de sustento. Hoje, os tempos são outros. As mulheres possuem maior independência e conseguem sustento com o próprio trabalho. Mas o acolhimento que Paulo nos sugere vai além do financeiro e material. Quem passa por um divórcio tem o coração machucado e necessita de amor para recuperar-se. Acolher e não julgar. Simples assim. Há um trecho que, a meu ver, só faz sentido diante dos postulados da doutrina espírita. Melhor dizendo, eu só consegui compreender os dizeres de Paulo sob as luzes do Espiritismo. Veja, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Como a crença de uma pessoa pode salvar a outra? Como um filho pode ser alcançado pela fé de seus pais? Certamente a convivência e o exemplo promovem maravilhas nos corações sofridos. Porém, o que Paulo afirma é que uma pessoa que anda com Jesus santifica seu cônjuge. Afinal, o que isso quer dizer? No livro Atos dos Apóstolos encontramos um dizer semelhante. E responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Emmanuel comenta este versículo no livro Vinha de Luz. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem no âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro.
Não te esqueças, pois, que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzidos para Deus, tu e tua casa. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Assim, compreendemos melhor o pensamento de Paulo ao dizer que a mulher santifica o homem e vice-versa. A nós outros fica a pergunta e a reflexão: somos estaca para muitos ramos? Ou somos daqueles que só reclamam da incompreensão no lar? Cristo nos convida a servir, e é primeiramente no lar que exercitaremos este profundo aprendizado. No lar, somos verdadeiramente conhecidos em nossas melhores qualidades, mas também em nossos defeitos mais ocultos. No lar, seremos verdadeiramente amados e, quanto isto acontecer, seremos capazes de seguir em frente, amando também. Encerra Paulo dizendo aos Coríntios sobre o livre-arbítrio dos que seguem em caminhos diversos, dizendo-nos que ninguém está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Existem relacionamentos adoecidos em que não há reciprocidade, mas servidão. É preciso se afastar desse tipo de situação, seja transformando-a para algo saudável ou se afastando. Deus nos impõe a sua presença, permite-nos que escolhamos como iremos viver. Assim também, ao nos relacionarmos uns com os outros, precisamos respeitar o nosso querer e o querer alheio, jamais impondo a nossa presença ou requisitando a de quem quer que seja. O verdadeiro amor está alicerçado na liberdade de estar e de partir. Reconhecemos, porém, que tudo o que nos acontece é fruto do que conseguimos construir ao longo dos tempos e das vidas. Assim, se hoje estamos em um lar feliz, sejamos gratos a Jesus, e se a alegria doméstica ainda não nos alcança, trabalhemos com o Mestre com afinco e dedicação, recordando-nos que estamos a reparar desenganos de outrora, e com paciência e perseverança, tudo irá melhorar. Com Emmanuel, encerramos o estudo de hoje. Uniões de prova. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Capítulo 22, item 3. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmonizas agora, no entanto, trazes ainda, na vida social e doméstica, o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúmes, não é outra
senão a jovem de outrora, que embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste um espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância, que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibre em nós o sinal que a dívida permanece. Do livro da Esperança, texto de Emmanuel. Encerramos assim mais um estudo, desejando a todos que a paz de Jesus nos conduza dentro dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos relacionamentos. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.